Olá, querida amiga, querido amigo, mais uma vez nos encontramos para continuarmos aqui a nossa jornada espiritual em busca de conhecimento da palavra. Agradeço a sua companhia diária, também a sua colaboração, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Assim a palavra de Deus chega mais longe. Obrigado de coração, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós, a nossa grande família do Lição Fácil. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei, porque isso é importante para nós aqui, tá bom? Vamos lá, pão quebrado e vinho derramado. Que interessante, pão quebrado e vinho derramado. O sofrimento pode trazer algum benefício para as pessoas que estão nos observando? Eu vou dizer que sim, e nós vamos estudar sobre esse assunto para comprovar essa afirmação. As pessoas estão olhando para nós. Como diz aí o pastor Rodrigo Silva, a nossa vida pode ser a única Bíblia que as pessoas estão lendo por aí. O apóstolo Paulo diz que nós somos a boa fragrância de Cristo. As pessoas olham para nós, se espelham em nós e nos tornamos exemplos para elas, ou positivo ou negativo. Vai depender da nossa ação. Mas o sofrimento pode redundar em bênção na vida das pessoas. Por exemplo, Moisés. Moisés, ele era príncipe no Egito, ele era um dos herdeiros do trono, tinha conforto, tinha tudo do bom e do melhor, mas preferiu sofrer as agruras do deserto, as ondas intermináveis de fofoca, crítica e intriga contra ele, a fim de conduzir o povo à sua libertação final. O sofrimento de Moisés redundou em bênção para o povo de Deus. Veja, por exemplo, José do Egito. José foi forçado a viver uma situação degradante, de ameaça de morte, de mentiras, de intrigas também. Foi vendido como escravo, foi insultado pela mulher de Potifar, foi acusado, foi preso, mas depois saiu daquela prisão para ser o grande governador do Egito, para servir a humanidade inteira. O ministério de José não somente salvou o Egito, mas salvou a humanidade inteira daquele tempo. Não é fácil passar por mágoas e tristezas. Isso nos deprime, nos deixa triste. Mas a grande verdade por detrás de tudo isso é que se mantivermos os nossos olhos fitos no Senhor e mantivermos a nossa crença, a nossa fidelidade a Ele, o nosso sofrimento pode também trazer bênção para a vida de outras pessoas. A lição aqui traz o exemplo de Ezequiel. Nossa, o exemplo de Ezequiel foi tremendo. Deus falou para ele assim, escute bem as palavras de Deus a Ezequiel, que se tornaria um exemplo para a nação de Israel. Ezequiel capítulo 24, a partir do versículo 15, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, eis que a súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás e nem chorarás e nem te correrão as lágrimas. O que é essa delícia dos teus olhos? Que Deus haveria de tirar de Ezequiel e ele não deveria chorar e não deveria lamentar. Veja aí o verso 18. Falei ao povo pela manhã e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Olha que coisa terrível. Deus disse assim para Ezequiel, Ezequiel, olha, eu vou tirar aquilo que você ama de coração. A sua esposa, sua amada esposa, sua companheira, ela vai morrer. Mas Ezequiel, eu gostaria que você não lamentasse. Não se lamente. Não chore. Mostre ao povo a atitude que eu vou lhe dizer. Você não vai cobrir os bigodes, você vai cobrir essa cabeça com o seu turbante normal, calçar a sua sandália, vai continuar a sua jornada, não vai chorar, não vai se lamentar. Talvez Ezequiel poderia perguntar, mas Senhor, por que isso? Qual a finalidade? Aí no verso 24 nos é dito, assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu também farei algo na casa de Israel que
é algo que motiva as lágrimas ao sofrimento e ao lamento. Eles não devem se lamentar. Aí o verso 20 vai dizer assim, ó: eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Farei como eu vos fiz. E veja que Deus está dizendo que Ezequiel ele não teria uma mensagem, a vida dele seria a própria mensagem, ele seria o exemplo, porque Deus haveria por causa dos pecados do povo, haveria de profanar aquilo que era a delícia dos olhos do povo, que era o santuário, era o orgulho nacional, aquele santuário haveria de ser colocado abaixo. E eles não deveriam se lamentar. Se eles fizessem como Ezequiel fez, diz aí a Bíblia, que assim, quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, minha amiga, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem sabe quantas pessoas verão o Senhor Deus através de nós e de nossos sofrimentos? Quem é que sabe? Assim como o sofrimento de Ezequiel levaria ao povo a entender, conforme as palavras do verso 24, que quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus, assim como o sofrimento de Ezequiel trouxe a grande e importante, fundamental verdade para aquele povo naquele momento, eu sou o Senhor, o seu Deus. Vocês podem estar exilados aí em Babilônia, vocês podem estar rodeados de vários deuses, vários cultos, várias formas religiosas, mas eu quero que vocês saibam que eu ainda sou o seu Deus. Quando tudo isso acontecer, quando o mal abater sobre vocês, não chore. Faça como fez Ezequiel, porque assim vocês saberão que eu sou o seu Deus. Que tremendo desafio. Não é fácil fazer isso? Claro que não. É um tremendo desafio. Deus está dizendo assim, ó, fuja da ação normal, natural diante do sofrimento. Qual que é a ação normal, natural diante do sofrimento? Lamentar, chorar, entristecer, ser abatido. Mas Deus está dizendo, fuja dessa reação normal e natural, para que o meu intento se cumpra no meio de vós. Está dizendo lá, do povo, para o povo de Israel. Mas pastor, aplicando para os nossos dias hoje, Deus está dizendo para mim não chorar quando eu perder alguém que eu amo, é isso? Não, não é isso que Deus está dizendo. A lição está trazendo um exemplo aqui para nos mostrar que o nosso sofrimento pode revelar Deus às outras pessoas. É claro que nós iremos chorar, é claro que nós iremos lamentar as dificuldades, os problemas, as perdas da vida que são violentas contra nós. Mas o que nós precisamos aprender é que muitas vezes as pessoas enxergam Deus através de nós e das nossas atitudes em meio ao sofrimento. É isso. É isso. Deus não está sendo aqui frio, calculista ao dizer não chore. Não. Disse para o povo lá. Disse para aquele povo, naquele contexto, naquela ocasião. Mas para nós, se nós lamentarmos, se nós enfrentarmos essa dificuldade a fim de lamentarmos, saiba que às vezes não sempre, numa atitude como essa, de fidelidade em meio ao sofrimento, Deus estará fazendo uma grande obra na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Querido amigo, querida amiga, mais cedo ou mais tarde, na nossa experiência, a vida também nos quebranta. Será que nós estamos sendo um pão quebrado e um vinho derramado na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor? Será que o nosso sofrimento está redundando, está alcançando as pessoas de maneira que lhes leve a bênção que o céu reservou para elas?
Assim como Moisés sofreu com o povo no deserto para salvar o povo, assim como José sofreu no Egito a fim de salvar o Egito e toda a humanidade, será que o quebrantamento da nossa alma está gerando bênção e salvação na vida de outras pessoas? Essa é que é a grande pergunta e dela precisamos dar resposta. Ao responder positivamente essa pergunta, nós estaremos certamente caminhando nos caminhos que o Senhor deseja que nós trilhemos. Se a resposta for negativa, é hora de pensar e avaliar o que eu tenho feito com a minha confiança em Deus. Não confio mais no Senhor? Estou passando por isso? Está difícil? E agora eu estou blasfemando no nome do Senhor? Estou culpando a Deus? A quem servirá esse tipo de testemunho? A quem irá ser direcionado esse testemunho? Essa pergunta ela precisa ser respondida positivamente para que realmente tenhamos o objetivo cumprido de Deus, o objetivo de Deus cumprido na nossa vida e na nossa experiência, a fim de salvar outras pessoas e a fim também de que alcancemos a nossa própria salvação. Não é fácil, mas é possível se alinharmos a nossa própria existência com a personalidade de Cristo e nos parecermos com Ele. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo, que ela possa lhe conduzir a um aprendizado e uma transformação do seu caráter, porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a entender essa difícil lição que o Senhor nos passa através da história de Ezequiel. Às vezes as pessoas estão olhando para nós, Senhor, para o nosso sofrimento e as nossas atitudes em relação ao sofrimento. Estamos levando bênção ou maldição? Se estamos levando maldição, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Mas se o nosso sofrimento vai redundar em bênçãos para as pessoas, nos ajude somente a suportar e manter firmes a nossa integridade e confiança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, intercedendo pela graça. É o título do estudo de amanhã. Aproveite bem seu dia.